Boa noite a todos, bem-vindos ao Evangelho de hoje, vocês que estão aqui nos acompanhando no Salão do Evangelho e vocês que também nos acompanham nas redes sociais. Então, antes de começar, eu vou dar alguns recadinhos, né? Lembrando a todos que no primeiro domingo do mês nós temos o atendimento dos PETs e a Fraternidade do Amor, ela ajuda mais de 150 famílias, né, em situação de alta vulnerabilidade, e nós entregamos mensalmente cestas básicas, e nós precisamos da ajuda de vocês. E eu convido todos agora, vamos nos preparando, né, para fazer a abertura do nosso Evangelho. Então, vamos nos desligando de todos os pensamentos e dificuldades que nos afligiram até o momento. Então, vamos nos sentando de forma adequada, descruzem os braços e as pernas, de modo que nada nos atrapalhe fisicamente. Fechem os olhos, vamos serenando o nosso espírito, vamos elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, nos sintonizando plenamente com o nosso plano superior, com a espiritualidade amiga, e vamos assim sentindo a presença dos nossos mentores espirituais. E nós vamos agora cumprimentar e pedir muita luz, sabedoria e proteção a todas as fraternidades que aqui já se encontram, em especial a Maria de Nazaré, ao Dr. Bezerra de Menezes e todas as correntes de cura do plano espiritual, índios, caboclos e pretos velhos, Itaporã e Brogotá, aos quais pedimos que efetuem a necessária limpeza e energização de toda a nossa casa, para que os trabalhos se realizem da melhor forma, e que esta luz e proteção se estenda aos vossos lares, e vamos assim unidos em um só coração, certos da presença de Jesus, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Então, o tema do Evangelho desta noite é aprimorar a visão. Aí eu pergunto a vocês, mas qual será o assunto do Evangelho de hoje? Por que será que a nossa visão ela necessita ser aprimorada, melhorada, aperfeiçoada? Qual será o tema de hoje? Eu vou dar uma dica para vocês. Olho mau, olho gordo, mal olhado. E aí, alguém descobriu qual o tema de hoje? Quem pensou na inveja, acertou, né? E a gente vai começar o nosso estudo de hoje estudando a origem da palavra inveja. A palavra inveja, ela vem do termo latino invidia. E em muitas línguas, essa palavra ela está relacionada com o que se tem em vista. E na linguagem popular, né, nós encontramos essas expressões que eu acabei de citar, o olho mau, o olho gordo, mal olhado.
E o termo francês envie significa inveja, desejo intenso, cobiça. No dicionário em português, o que a gente encontra como significado de inveja? Inveja é o sentimento em que se misturam o ódio e o desgosto. O ódio e o desgosto que é provocado pela felicidade ou prosperidade de outrem. É pesado, né? A inveja é um sentimento que une o ódio e o desgosto, provocado pela felicidade ou prosperidade de outra pessoa. Então, vamos ver o que, já que é uma mistura de ódio com desgosto, vamos definir o ódio. O ódio, ele está relacionado à antipatia e aversão com algo ou alguém. O ódio, ele trata-se de um sentimento negativo em que se deseja mal ao sujeito ou ao objeto odiado. E o que seria o desgosto? O desgosto seria a falta de gosto, a falta de alegria, o desprazer, o aborrecimento. Então, o desgosto é uma condição ou característica de desgostoso, né? Repleto de tristeza, uma falta de satisfação, um sofrimento, um pesar. Então, certamente, essa junção do ódio com o desgosto, ela não é nada boa, não é mesmo? Nos mostrando, assim, que a inveja é uma confissão da nossa inferioridade. Então, para entendermos bem o significado de inveja, nós temos que compreender muito bem essa frase. Ao mesmo tempo que o ciúme é querer manter o que se tem e a cobiça é desejar aquilo que não lhe pertence, a inveja é não querer que o outro tenha. Vou repetir. Ao mesmo tempo que o ciúme é querer manter o que se tem, a cobiça é desejar aquilo que não lhe pertence, a inveja é não querer que o outro tenha. É muito pesado. Aí eu pergunto a vocês, né? Você quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Então, combata a inveja, pois não é possível nós sermos invejosos e felizes. Por isso, a necessidade de aprimorarmos a nossa visão, né, que é o tema, aprimorar a visão. Vejamos a questão 933 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a inveja e o ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois germes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, de seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento, eles vivem em um estado de febre contínua. Então, a inveja, ela nos causa muito sofrimento. E o pior de tudo, que este sofrimento é voluntário, nos tornando escravos deste próprio sentimento. Então, portanto, a inveja, ela deverá ser combatida. E uma excelente ferramenta para combater a inveja é o autoconhecimento. Para a gente combater alguma coisa, a gente precisa reconhecer isso em nós. Então, será que eu sou invejoso?
Quais seriam as características de uma pessoa invejosa? Uma pessoa invejosa, ela é insegura. A pessoa invejosa, ela tem uma baixa autoestima. A pessoa invejosa, ela tem um sentimento de incapacidade. Ela tem uma sensação de injustiça. Ela acha sempre que está sendo injustiçada. E o invejoso, ele é maledicente. Então, estas seriam as características de uma pessoa invejosa. E a inveja é como uma árvore que tem raízes e frutos. Qual seria a raiz da inveja? A raiz da inveja é a vanglória. E quais os frutos da inveja, da árvore da inveja? Seriam a maledicência. A maledicência consiste em falar mal dos outros e difamar a vida alheia. E a insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na casa do vizinho. E é, assim, incapaz de se satisfazer com aquilo que ele tem. Então, para combatermos a inveja, autoconhecimento, mas também é necessário conhecer as causas da inveja. Então, o que nos levaria à inveja? O que nos faz invejosos? O desejo, o apego, a ambição causam inveja. Então, a primeira causa do sentimento de inveja é o desejo de possuir algo que nós vemos em alguém ou na propriedade de alguém. E Platão já dizia que se não existe uma sociedade ideal é porque o homem vive desejando aquilo que ele não tem. E isso se explica pelo apreço que se dá aos valores transitórios da existência. Só temos inveja pela importância que nós damos às coisas deste mundo. Então, na raiz do sentimento de inveja está uma certa inconformação com a nossa situação. Uma inconformação com a nossa situação, seja ela profissional, social, espiritual, em relação a alguém em uma posição superior. Mas cada qual possui riquezas, posição social, por sua vez, para exercitar-se no seu uso. Então, é importante nós nos conscientizarmos de que as atuais condições da nossa existência, escolhidas e programadas na espiritualidade, são as que melhores resultados nos podem proporcionar no resgate dos desacertos do passado. E essa inconformação, ela é decorrente da nossa limitada compreensão da lei de causa e efeito. A falta de resignação é própria daqueles que desconhecem a justiça divina. A lei do amor é a mesma para todos, porém suas consequências, elas variam de acordo com a qualidade interior, a intensidade de amor que imprimimos ao nosso trabalho, independentemente da quantidade exterior aparente para o mundo. No entanto, quando conhecemos a causa das nossas aflições, nós não temos motivo para acusar a providência, nem para invejar os que possuem dádivas. E estes, por sua vez, não devem se vangloriarem do que possuem. Mas nós temos outras causas da inveja. Outra causa é o julgamento que a gente faz dos outros. E disse-nos Jesus: não julgueis
para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Se julgarmos os outros, isto cria em nós emoções negativas, como a cólera, o ódio, a inveja, e isso entrava a nossa saúde física e psíquica. A agitação mental causada por nossos julgamentos pode mesmo nos fazer perder o sono e nos fazer viver sem cessar sob tensão. Então, respeitar os outros como eles são é o que existe de mais salutar para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então, com esta explicação, nós começamos a entender que o teor energético da inveja nos traz sérias consequências, né? A gente viu que a inveja é a associação do ódio e da tristeza, que são emoções que são passageiras ou sentimentos duradouros de baixo padrão vibratório. E Chico Xavier, não sei se vocês sabiam disso, ele tinha medo da inveja. E todo mundo ficava tirando sarro dele. Chico, você tem medo da inveja? Aí ele dizia assim, se vocês vissem a energia que a inveja tem, vocês teriam medo também. A energia da inveja, ela nos afeta, ela afeta o ambiente que nos encontramos, ela afeta as pessoas com as quais convivemos e aqueles os quais direcionamos esse sentimento desde que ele se encontre na mesma faixa vibratória de energia. Então, a energia da inveja, ela causa muito prejuízo a nós mesmos, ao ambiente que a gente se encontra, às pessoas com as quais nós convivemos, né? E também atinge aquela pessoa que seria o objeto da nossa inveja. Então, por vezes, ao constatarmos nos outros algo que desejaríamos possuir, nós manifestamos, mesmo sem perceber, uma vibração de ódio gratuito para com eles. É como se eles mesmos, né? E tem outra pergunta para vocês. Vocês sabiam que a inveja é uma emoção dolorosa? Sim, é verdade, a inveja dói. Tá? Ela é uma emoção dolorosa e uma pesquisa científica mostrou que existe um lugar reservado no cérebro para a inveja. E tem outro lugar reservado para o prazer, que o invejoso experimenta ao presenciar o infortúnio, a desgraça do invejado. A inveja é muito pesada, né? E esse estudo foi feito por meio de ressonância magnética. E por este exame foi possível identificar onde esses sentimentos eles são processados no cérebro. Vejam só, ao sentir inveja, a região do córtex cingulado anterior do cérebro, a mesma onde é processada a dor física, é ativada.
Então, quanto mais intenso o sentimento da inveja, maior atividade registrada neste local do cérebro. A inveja dói. E ao experimentar o sentimento de prazer que o invejoso tem, ao notar o infortúnio, a desgraça do invejado, uma região chamada de estriado ventral do cérebro é ativada. É nessa área que os sentimentos prazerosos são processados. Em casos patológicos, segundo especialistas, tem casos patológicos de inveja, que são muito mais comuns do que a gente imagina. Quem sofre do mal é capaz de caluniar, perseguir e, em casos mais extremos, desejar a morte do invejado. E há também aqueles que somatizam a inveja. E nessas situações, os invejosos podem apresentar um quadro depressivo, autodestrutivo, agressividade, tendências suicidas. E a grande tragédia do invejoso é interiorizar que a sua felicidade não depende de si próprio, mas sim da infelicidade dos outros. Então, a inveja é um sentimento primitivo e a sua semente ela tem que ser erradicada. A inveja ainda prolifera nos nossos dias porque andamos distraídos por uma sociedade que é cada vez mais materialista e competitiva, voltada para fora, para a aparência e para a satisfação dos sentidos. Devemos erradicá-la. E Jesus disse, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E no sentido evangélico, a palavra escândalo, ela é muito ampla. E nesse caso, ela significa o resultado efetivo do mal moral. Então, com essa afirmação, Jesus ressalta a necessidade de destruirmos em nós toda a causa de escândalo, ou seja, o mal. Então, é necessário arrancar do coração todo sentimento impuro, a tendência viciosa, para não prejudicar ao próximo nem a si mesmo. A gente viu que a inveja não só prejudica o próximo, prejudica o ambiente que a gente se encontra, as pessoas com as quais a gente convive e também aquela pessoa que seria o alvo da inveja. E Jesus ainda complementa esse ensinamento: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, a inveja é um mal moral e ela deverá ser superada. E como é que nós superamos a inveja? A inveja, ela pode ser superada com admiração. A admiração é a apreciação pela qualidade, virtude ou realização de alguém. Então, que tal, ao invés da gente invejar, a gente começar a admirar o outro, A admiração nos permite reconhecer o talento e o esforço dos outros. Invejar é parar de crescer. E a admiração, por sua vez, ela poderá funcionar como uma inspiração, um impulso para o nosso desenvolvimento. Então, na realidade, a admiração ela transforma a inveja, que é destrutiva, em uma inveja construtiva. Então, ao invés de invejarmos, vamos admirar, Mas a inveja também poderá ser superada com o desprendimento. Geralmente, o homem ele possui
uma preocupação excessiva com os bens materiais, enquanto ele dá pouca importância ao aperfeiçoamento moral, né, que é o único que será levado em conta na eternidade. E há bens infinitamente mais preciosos que os do mundo. E esse pensamento ele deve nos ajudar a nos desprender deles. Então, quanto menos importância dermos às coisas do mundo, menos sensíveis seremos à inveja e menos sofreremos pela nossa condição. O homem ele só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Mas a gente não está falando aqui que a gente não deve desfrutar das coisas do mundo. É próprio do homem sábio usar as coisas e ter nisso a maior alegria possível. O que importa é não depender, né? Não apegar-se às coisas mundanas, ou seja, permanecer senhor de seus sentimentos ao invés de ser escravo deles. Então, o desapego é a capacidade de não se importar excessivamente com as posses ou com as conquistas dos outros. Ele pode ajudar a reduzir a comparação e, consequentemente, a inveja. Então, como ser felizes, né? Uma vez que nós somos insatisfeitos? Na verdade, não é o ter pouco que importa, é o poder interior, o contentamento. O contentamento é uma virtude. Aprender o contentamento é fundamental. Sabem por quê? Porque o contentamento, ele precede a gratidão e a inveja também é superada pela gratidão. A gratidão é um sentimento de reconhecimento e apreço por algo que se recebeu ou possui. Então, ao invés de focar no que os outros têm, a gratidão nos permite apreciar o que temos e a valorizar o que é bom em nossas vidas. Então, a gratidão é o medicamento do espírito e o sentimento das almas elevadas. Agradecer, a gente viu que a inveja dói, nos prejudica o próximo, mas agradecer faz bem à saúde integral do indivíduo. Então, hoje, nós encontramos vários estudos que falam sobre os benefícios da gratidão. Então, esses benefícios, eles são comprovados cientificamente, onde o nível de gratidão que mantemos em nossas vidas muda a nossa saúde física e mental. Nossa felicidade e bem-estar também dependem da gratidão. Então, muitas pesquisas sobre a gratidão usam como forma metodológica o diário da gratidão. E nós vamos analisar um pouquinho as descobertas, né, que foram feitas com este hábito de fazer um diário da gratidão. Nas pesquisas, quem realizou este exercício da gratidão diariamente se tornou mais feliz e otimista. E como resultado, as relações sociais ficaram mais harmoniosas. Então, fazendo o diário da gratidão, a pessoa teve um maior sucesso profissional, uma maior conexão com o plano espiritual superior, um maior controle da dor, uma maior resiliência e, portanto, um melhor enfrentamento de doenças crônicas. As pessoas que praticaram o diário da gratidão sentiram maior afeto, mais tranquilidade, uma diminuição da ansiedade e do medo. Houve um aumento das emoções positivas, uma maior satisfação com a vida. Até a vitalidade delas aumentaram.
assim como os sentimentos de compaixão e generosidade. Então, quando comparados a grupos que não realizaram o exercício da gratidão, vejam quantos benefícios. Então, fica aqui o convite, na noite de hoje, para vocês começarem a fazer um diário da gratidão. Que virtude mais feliz e mais humilde, que graça mais necessária do que sentir-se feliz pelo que se é e pelo que se tem, ou seja, ser grato. Portanto, a inveja e o carecer deslustram o amor, ao passo que apenas o sentimento de gratidão pode nutrir o nosso impulso de generosidade. Então, não é apenas uma gratidão afetiva, e sim uma gratidão ativa. Então, a gratidão ela é superada. A inveja é superada pela gratidão. Mas a inveja também ela poderá ser superada pela alegria. E ela aparece como sentimento, a alegria, que pode partir de qualquer ocorrência, mediante a gratidão e a forma de encarar as experiências terrenas. A alegria pelos outros é a felicidade que sentimos quando alguém que nos é próximo tem sucesso ou conquista algo. Então, ao invés de invejar o sucesso de alguém, a alegria pelos outros nos permite celebrar as suas conquistas. Então, é muito importante cultivarmos a alegria nos nossos corações. E eu vou pedir para que vocês reflitam um pouquinho. O que traz hoje alegria para a sua vida? Aquela alegria da alma, aquela alegria duradoura, aquela alegria de construção que não é destruída. Façam uma lista. Listem aí o que traz alegria para a sua vida. E a partir desta lista, cerquem-se das atividades que nela aparecem, né? Da convivência com pessoas a que esta lista nos remete. Principalmente se nesta lista nós incluirmos trabalhos na seara do bem, na ação por um mundo melhor. Então, a inveja, a gente viu no início da palestra, que ela é a associação do ódio e do desgosto, que é a tristeza. Portanto, os seus maiores antídotos são o amor e a alegria. Então, para erradicar a semente da inveja da nossa alma, é necessário cultivar o saudável hábito de gostar de nós mesmos. Nós temos que nos amar. Amar a si mesmo, mas amar a si mesmo na medida certa. Porque se nós nos amarmos demais, aí já não é amor a si mesmo, é egoísmo. Então, nós temos que nos amar na medida certa. Nós temos que amar quem somos. E amar quem somos nos ajuda a superar a inveja. E como é que a gente ama a si próprio? Autoconhecimento, autoaceitação, autocuidado, limites saudáveis, autovalorização, autenticidade, gratidão por si mesmo, autocompaixão na medida certa. E nós vivemos tão obcecados em saber mais sobre tudo e todos que nos esquecemos que as mais importantes descobertas são acerca de nós próprios. Não faz sentido andar constantemente a estabelecer comparações com aquilo que os outros são quando desconhecemos o melhor que nós podemos ser. Então, ao supervalorizarmos os bens mundanos, nós estamos vivenciando o egoísmo. Ao passo que
na alegria sentida por tudo que o outro é e possui, está o amor ao próximo. E no reconhecimento por tudo que nós somos e possuímos, está o amor a Deus. Então, em resumo, o oposto da inveja não é apenas a ausência de inveja, mas a presença de sentimentos como a gratidão, a admiração, a alegria pelos outros e o desapego, que nos permitem viver de forma mais feliz e satisfatória. Bom, o título da palestra de hoje é aprimorar, aperfeiçoar, melhorar a visão. A inveja torna o nosso olho mau, o nosso olho gordo, mas como foi dito, nós temos lentes corretivas para este problema, né, do mau olho. Admirar, agradecer, desapegar, alegrar-se sempre e amar. Né? Então, essa é a mensagem da noite de hoje. E eu vou convidar a todos, né, para que a gente se prepare para as nossas vibrações. Então, vamos descruzando braços e pernas, vamos fechando os nossos olhos, vamos serenando o nosso espírito, vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus e vamos convidarmos a fraternidade responsável pela coleta das vibrações e vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelos seus dirigentes. Vamos vibrar pelo nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus, que ele seja regra e conduta a todos os homens da terra. Vibremos por todas as religiões em torno do Cristo, vibremos pelo Espiritismo, pela Federação, pela nossa casa, vibremos por todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Vibremos por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vibremos por todos os hospitais, casas de saúde, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vibremos por todos os idosos e asilos, orfanatos, creches e crianças abandonadas. Vibremos por todos os lares. Vibremos pela juventude. Vibremos pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, amigos e supostos inimigos. Vibremos pelos nossos pets, pelo nosso local de trabalho, pelo nosso problema mais íntimo. Também vibremos pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados. Vibremos pelos nomes colocados nas redes sociais, que Jesus possa atender a todos eles. Vibremos pela cúpula de proteção da nossa casa e vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Graças a Deus. Agora vamos nos preparando para o encerramento do Evangelho. Vamos nos preparando para o passe coletivo. Fechem os olhos, deixem o Espírito se aproximar do Mestre Jesus e vamos levantando os nossos braços como antenas poderosas. E nós já vamos sentindo uma fina névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando a nossa aura,
movimentando e fortificando os nossos chakras. Já é o suficiente. Estamos plenamente recarregados de energias renovadoras e santificantes e convidamos agora os doutores espirituais que aqui se encontram para que façam a fluidificação das águas. E assim, agradecemos por mais estes momentos de luz e amor que tivemos, orientados e assistidos por nossos mentores, e todas as fraternidades que aqui se encontram. E pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho desta noite com uma prece aqui, que é uma psicografia de Chico, pelo Espírito João de Deus. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda a parte. Bendito sejas, Senhor. Graças a Deus, que todos tenham uma excelente noite, um excelente tratamento e que voltem bem para casa. Boa noite.